A gente tem 150 línguas no Brasil, isso é uma riqueza enorme, mas a gente está vendo os falantes deixarem de falar a língua, ou seja, elas estão realmente em perigo. Dessas 150, você tem ainda mais 30 que são nomes de dialetos, você tem 45 agrupamentos, são 37 grupos de famílias, as áreas multilingües do Brasil, onde as pessoas falam várias línguas, o Xingu, o Alto Rio Negro e a região do Guaporé-Mamoré em Rondônia, e 8 línguas isoladas. Dessa variedade toda, tem 20% que a gente não estudou ainda. Precisa ser explorado isso do ponto de vista linguístico, documental, né? Trabalhei lá em Rondônia com os Caritiana, que estão a 95 quilômetros de Porto Velho, e no Rio Negro com a língua Dao. Deu khut ham. Deu oi mundo khut. Elas são línguas de tradição oral. A tradição toda é passada pelos idosos através de narrativas. As ortografias foram criadas por missionários ou pesquisadores. A gente começa com uma lista de palavras que a gente grava e transcreve com um alfabeto fonético que é feito especificamente para transcrever sons, né? Depois desse registro, a gente procura identificar cada som em cada ambiente para identificar os fonemas, que são os sons distintivos da língua. A gente propõe uma ortografia baseada nos fonemas e aí a gente começa a registrar narrativas, ver como a língua se organiza sentencialmente no discurso, né? A gente também tenta fazer alguma coisa aplicada para eles, para os próprios falantes, que seja um retorno do trabalho, então algo que eles possam usar nas escolas bilíngues das aldeias. E tem também essa coisa do material de som, de culinária, as tradições, pinturas, artesanais, né? Tudo que a gente puder divulgar. A língua caritiana foi um tesouro assim, que eu senti que eu estava descobrindo. Do ponto de vista da arte verbal, uma coisa que se encontra é o uso de estruturas linguísticas na poética indígena. Então, eu estou analisando algumas narrativas. O narrador, que foi o pajé caritiana, Cisino Caritiana, ele tem uma habilidade de contar a narrativa que é muito interessante. Na verdade, ele está contando para seduzir o seu público. Ele usa repetições, mas sempre mudando alguma coisa. Repete uma sentença, mas adiciona algum morfema, algum item gramatical, alguma informação para criar essa beleza poética, né? E usa ideofones, que são palavras que é tipo uma trilha sonora da narrativa. Então, ao invés de dizer ele foi, chegou e sentou, você pode dizer, por exemplo, tarak, 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 otam, bak. Tarak, tarak, tarak é andar, otam é chegar e bak é sentar. Então você usa isso como um efeito sonoro dentro da narrativa e eles fazem muito isso, esse uso de ideofones, e todo mundo que está ouvindo adora. Não tem como a escrita não se impor, né, sobre uma população indígena. O mundo escreve, mas é legal porque agora eles têm a ortografia deles, né? Desde que eu comecei a trabalhar lá, a gente elaborou uma ortografia da qual eles gostassem, aprovou a ortografia em encontros comunitários. Quando ficou do jeito que eles queriam, eles passaram a utilizar. Deixei material para que eles usassem na escola e hoje eles estão teclando caritiana nas redes sociais. Estava pensando em fazer um trabalho de dicionário em que a gente pudesse usar smartphones, em que eles tivessem acesso ao dicionário que a gente está trabalhando, da língua deles, com exemplos, definições, e que eles pudessem adicionar palavras que não estão lá, né? Então aí a gente teria um contato permanente com eles
e esse dicionário cresceria exponencialmente se pudesse ter um smartphone na mão de cada jovem, auxiliando a gente a compor esse léxico, né? Então, essa é só uma ideia de tantas coisas que a gente poderia fazer, né? Valorizando a cultura e a língua, ela se mantém. Então, tudo depende da sociedade envolvente, se ela valoriza ou desvaloriza os povos indígenas. E, tradicionalmente, no Brasil, eles são desvalorizados. A gente está vendo os falantes deixarem de falar a língua. Então, por exemplo, os Caritiana, com quem eu trabalho desde 91, eles, enquanto estavam na aldeia, 100% das crianças falavam Caritiana. Mas hoje que muitas famílias já foram para a cidade, você tem 60% das crianças que nasceram na cidade não falando mais a língua. Então é uma questão de uma geração para outra você perder a língua, né? É um perigo assim para os próximos 50 anos de desaparecimento. As inovações tecnológicas impulsionaram a comunicação no mundo, modificando inclusive o modo como as pessoas se relacionam. O distanciamento social, necessário durante essa pandemia, é um exemplo disso. Outra inovação necessária é a inclusão dos povos tradicionais nessa revolução. Desde o dia 25 de março, os povos indígenas do Sul e do Sudeste podem usar o seu idioma nativo em aparelhos de celular. Os Caigangue, que habitam os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contam com essa tecnologia nos novos aparelhos da Motorola com o sistema Android 11. O teclado e os ajustes em português podem ser substituídos pela língua indígena. A empresa promete divulgar abertamente os códigos para que outros programadores possam desenvolver dispositivos em idiomas indígenas.